Inicialmente, nós vamos mostrar dois mapas descrevendo a nossa rede amostral. Neste primeiro mapa, vocês têm a visão completa dos nossos 21 pontos de coleta, englobando 5 pontos realizados fora da ocupação, da ocupação Vitória, que aí está destacada em verde. Do lado de fora da ocupação, nós fazemos 2 pontos no Ribeirão Tamboril, que é o ponto 19 e o 20. Nós fazemos mais 2 pontos no Ribeirão Terra Vermelha, que é o ponto 17 e 18. E nós ainda temos um ponto no Córrego Isidora, que é o ponto 21. Este segundo mapa, ele dá um destaque específico aos setores 1A e 1B, onde são realizadas as intervenções da professora Maria Rita e do Grupo Gera da UFMG. Nós temos pelo menos 4 grupos de pontos nesta área. Na nascente N3B, nós temos os pontos 7A, 7B e 7C, que estão aí destacados. Na nascente N3A, nós temos o ponto 7 e o ponto 6. Na nascente N2, nós temos o ponto 8 e o ponto 9. E na nascente N1, nós temos o ponto 12 e o ponto 10. Esses pontos são todos nas áreas de intervenção da professora. Além disso, nós temos 4 pontos no Córrego Macacos, que é o ponto 1, 2, 4, 13 e 16. Na realidade, são 5 pontos. O ponto 1, 2, 4, 13 e 16. São todos no Córrego Macacos. Essa é a rede amostral que nós qualificamos como sendo a rede interna, ou seja, a rede de monitoramento da qualidade de água dentro das áreas de intervenção do projeto. Nesta tabela, você está vendo os 25 parâmetros que são monitorados no nosso programa de monitoramento da qualidade de água do Projeto Isidora. A ênfase é dada a variáveis que medem o teor de sólidos e a variáveis que medem a eutrofização da água, como por exemplo nitrogênio, fósforo, e a variáveis que medem a presença de esgotos domésticos, como é o caso dos coliformes. São ao todo 25 parâmetros que são rotineiramente mensurados nesse programa. Esse quadro ilustra as campanhas que já foram realizadas. Foram realizadas 5 campanhas, uma em junho de 2022, outra em agosto, a terceira em outubro, a quarta em fevereiro de 23 e a última em março de 23. Existem ainda 2 campanhas que serão feitas em maio de 23 e a última, a 7ª, em agosto de 2023. A temperatura da água ela se mostrou ligeiramente superior nos pontos internos dentro da ocupação Vitória, se comparados aos pontos dos córregos urbanizados de Terra Vermelha e do Tamboril. Isso aconteceu em praticamente todas as 4 primeiras campanhas amostrais. O pH apresentou um claro padrão sazonal, na época de seca com valores ligeiramente alcalinos, acima de 7, e no final da estação chuvosa com valores ligeiramente inferiores a 7 ou levemente ácidos. O oxigênio dissolvido foi uma das variáveis que mostrou as maiores diferenças entre os pontos amostrados neste projeto. De um modo inesperado, o oxigênio dissolvido foi sempre menor nos pontos situados em zonas urbanizadas, ou seja, aqueles pontos situados nas bacias do Ribeirão Tamboril e Terra Vermelha. Já nas estações dentro da ocupação Vitória, a disponibilidade de oxigênio dissolvido sempre foi maior, mesmo nos pontos com fluxo laminar. A condutividade elétrica, assim como o oxigênio dissolvido, tem sido uma variável excelente,
para indicar as diferenças de qualidade de água entre os pontos amostrados. Esta variável sempre foi mais elevada nos pontos contaminados por esgoto in natura, principalmente nos pontos situados em zonas urbanizadas, ponto 17, 18, 19, 20 e 21. Já nas estações dentro da ocupação Vitória, a condutividade foi, em geral, menor, excetuando um pico ou outro observado em uma coleta particular. Cloretos são conhecidos por indicarem a presença de contaminação por esgotos domésticos não tratados. A presença dessa variável em todos os pontos amostrados sugere que os mananciais monitorados apresentam algum grau de contaminação por esgotos. É também muito claro o padrão de concentrações mais elevadas dos cloretos nos pontos situados em zonas urbanizadas, ponto 17, 18, 19, 20 e 21, que, como se sabe, apresentam um grande aporte de esgotos não tratados. Já nas estações, dentro da ocupação Vitória, os cloretos foram menos expressivos na maioria dos pontos amostrados. Valores de DBO e DQO também mostram importantes padrões ligados à contaminação por esgotos, que é muito visível, como já visto anteriormente em vários parâmetros, nos pontos situados nas chamadas zonas urbanizadas dos córregos Tamboril, Fazenda Velha, Terra Vermelha e Isidoro. Como seria de se esperar, os valores de DQO sempre foram mais elevados que os valores de DBO. A variável coliformes é seguramente uma das mais importantes do atual programa de monitoramento da qualidade da água. Ela mostra importantes padrões espaço-temporais. Em relação ao ciclo sazonal, os dados sugerem uma maior contaminação por esgotos na estação seca e início da primavera. É evidente que o aumento em escala logarítmica que a variável sofre nos pontos situados em regiões urbanizadas é um fato notável nos padrões assinalados. Esse padrão de elevada contaminação em águas situadas em regiões urbanas lança um sério questionamento sobre a validade do modelo de urbanização de grandes cidades do Brasil, como, por exemplo, Belo Horizonte. A amônia é uma variável clássica para indicar a presença de metabolismo anaeróbico associado à degradação da matéria orgânica. O nitrato, ao contrário, é a forma de degradação nitrogenada quando há oxigenação das águas. É clara a presença de uma forte sazonalidade e também um padrão para concentrações mais elevadas de nitrato nas regiões que sofrem uma contaminação muito pesada por esgoto in natura, como os pontos 17, 18, 19, 20 e 21. Uma das coisas que chama atenção nesse programa de monitoramento são as concentrações relativamente elevadas de nitrato em vários pontos de nossa rede amostral, como, por exemplo, os pontos 7A, B e C e os pontos situados nos córregos Terra Vermelha, Fazenda Velha e Isidoro. Fósforo e nitrogênio são micronutrientes limitantes para a produção primária. O aumento desses dois nutrientes é o primeiro passo para deflagrar a eutrofização dos mananciais, um fenômeno muito comum que vem causando tantos problemas nos recursos hídricos do Brasil. Em águas naturais do quadrilátero ferrífero, raramente se detecta concentrações de nitrato, nitrito ou mesmo de fósforo total, que sempre ficam abaixo dos seus 20 microgramas por litro em condições naturais. Novamente, aqui fica clara a diferença de qualidade de água causada pela contaminação dos esgotos domésticos nos diferentes pontos deste monitoramento. As águas monitoradas pelo Projeto Isidora são, em geral, águas turvas e que trazem elevados teores de sedimentos, sejam eles de natureza orgânica ou inorgânica. Na maioria dos meses e pontos de coletas, os valores de sólidos totais foram superiores a 100 mg por litro. Águas de boa qualidade, livres de focos erosivos e de desmate, deveriam ter concentrações inferiores a 50 mg por litro.
A turbidez ela se mostrou mais elevada nas estações internas, ou seja, dentro da ocupação Vitória, o que seria de se esperar, uma vez que a maioria dessas estações possuem fluxo laminar, baixa profundidade e carregam grandes quantidades de sedimentos. As 4 primeiras campanhas de monitoramento ambiental do projeto Isidora mostraram inequivocamente a importância do monitoramento da qualidade de água num projeto dessa natureza. Foram destacados importantes padrões sazonais, importantes padrões espaciais. Porém, a coisa mais importante a ser dita e que para nós foi uma grande surpresa, é a grande degradação da qualidade da água nos córregos situados nas regiões urbanizadas, com presença do Estado, com asfalto, com saneamento e com equipamentos urbanos. Os córregos Terra Vermelha e o córrego Fazenda Velha mostraram uma enorme degradação de água, o fato que contrasta de modo marcante com as águas situadas no interior da ocupação Vitória.